E aí, pessoal, bora para mais um vídeo. Tô aqui terminando de tomar meu chá. Boa. Bora lá pro vídeo de hoje. Tema do vídeo de hoje: a rede social está te deixando doente. E aí, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre os porquês e os motivos, tá, do porquê que a rede social tá te deixando doente, as consequências disso e também o que você pode fazer para deixar que esse problema não afete completamente a sua vida, tá? Quem acompanha os vídeos aqui, quem vê os vídeos, sabe que nos últimos vídeos eu tenho falado bastante sobre alguns temas relacionados com psicologia e comportamento humano. E nesse vídeo aqui também eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Inclusive, esse mesmo vídeo eu tô tendo que gravar de novo, porque na outra vez que eu fui gravar o vídeo, deu pau no áudio aqui, deu problema. Eu gravei um vídeo de 30 minutos e o microfone parou de funcionar no meio do vídeo, então tô tendo que gravar esse vídeo de novo. Mas bora lá. A rede social tá te deixando doente. E por quê? Tá, vamos lá. Quando a gente entra na rede social hoje em dia, quando a gente entra no Instagram, no TikTok, no YouTube Shorts, por exemplo, ou qualquer outra plataforma aí de vídeo curto, de vídeo rápido, né, de conteúdo rápido, o nosso intuito sempre, na maioria das vezes, no caso, 99,99999% das vezes, o intuito é olhar o que está acontecendo com o mundo, o que as pessoas estão fazendo, como é que está a vida das pessoas, as notícias que está rolando por aí. Nosso intuito é sempre abrir as redes sociais para isso, para ver a vida das pessoas, certo? Nossa, deixa eu baixar o ar-condicionado aqui, tá um pouco gelado. É louco. Aí. O nosso intuito, sempre quando a gente entra na rede social, é sempre olhar a vida dos outros. Nunca, não tem outro motivo a não ser esse. Não tem algum outro motivo justo a não ser esse. Então, o motivo é sempre porque a gente quer olhar a vida das pessoas. Sempre quer saber o que está acontecendo, as novas notícias por aí, os novos conteúdos virais. É sempre assim. Tá? A gente só entra nas redes sociais para isso. Não tem nenhum outro motivo. E sendo assim, o que acontece quando a gente entra na rede social? Principalmente aí em Reels, TikTok, YouTube Shorts aí, ou as outras plataformas aí de vídeo rápido. A gente se depara com milhares e milhares e milhares de vídeos, milhares, diversos, de todos os tipos. Vários conteúdos aí. E qual que é o problema disso? O cérebro humano, né, o nosso cérebro humano, ele não foi feito, não foi programado, não foi criado para receber esse tanto de informação, esse tanto de estímulo que a gente recebe quando a gente abre as redes sociais. O ser humano não foi programado para receber tudo isso. Não foi. Então, quando a gente entra nos Reels, por exemplo, a gente vê lá um vídeo, por exemplo, a gente arrasta scrolla o dedo e a gente vê um vídeo motivacional. A gente vai lá ver um vídeo motivacional, um vídeo inspirador. Aí você fica a energia lá em cima. Aí você arrasta o dedo de novo, você vê um vídeo triste. Você vê um vídeo, sei lá, de um acidente, de alguma notícia triste por aí. Aí você arrasta de novo, você vê um conteúdo sexualmente explícito. Às vezes, no caso dos homens, vê uma mulher ali dançando, mostrando o peito, a bunda, quase pelada ali no vídeo. Aí esse cara arrasta de novo a tela e recebe um conteúdo ali de política. Recebe um conteúdo de política ali que deixa ele puto, deixou ele estressado. Sei lá, às vezes alguma novidade aí na política aí, o cara viu um conteúdo e ficou puto com o vídeo. Então, aqui a gente percebe que em um curto espaço de tempo, uma única pessoa recebeu 4 tipos de estímulos. Primeiro vídeo, motivacional, inspirador, o cara ficou feliz. Segundo vídeo, o cara ficou triste, é um acidente ali, sei lá, às vezes um cachorrinho ali que sofreu um acidente, ou sei lá, alguma pessoa, o cara ficou triste.
Terceiro, o cara viu um conteúdo de uma mulher ali dançando, mostrando a bunda ali, o cara ficou, a energia sexual dele ficou lá em cima. Aí ele arrasta o dedo de novo, ele viu um conteúdo ali sobre política, e deixou ele puto. Então aqui a gente percebe que o cara passou por 4 estímulos diferentes em um período de, às vezes, de menos de um minuto. Em menos de um minuto, o cara recebeu 4 tipos de estímulos diferentes. O cara ficou feliz, o cara ficou triste. Daqui a pouco, o cara viu outro conteúdo da mulher rebolando, mostrando a bunda ali. O cara ficou louco. Aí daqui a pouco o cara viu um conteúdo de política ali que deixou ele estressado, deixou ele puto do nada. E isso em um período de menos de um minuto. E qual que é o problema disso? E eu vou aprofundar aqui ao longo desse vídeo, tá? É muita informação para o ser humano, é muita informação, é muito estímulo em um curto período de tempo. E se a gente for parar para pensar, por exemplo, antigamente, não tinha esse tanto de informação. Não existia esse tanto de informação. Esse tanto de conteúdo, de informação a todo momento, a cada segundo, a cada milésimo, a cada instante. Não existia isso antigamente. E antigamente, as pessoas tinham mais paz, elas eram mais felizes, viviam menos estressados, eles eram mais pacientes antigamente, então eles conseguiam suportar, ou eles conseguiam aguentar um determinado tempo fazendo alguma atividade, por exemplo, às vezes, sei lá, numa fila do mercado, às vezes numa fila do mercado, antigamente a pessoa, ficava horas na fila do mercado e beleza, ficava horas na fila da lotérica e beleza. Não tinha problema nenhum nisso, as pessoas suportavam, as pessoas tinham paciência. Hoje em dia, a pessoa fica 10 minutos na fila do mercado e já começa a ficar desesperada, começa a ficar puto já quer abandonar as compras lá no mercado e já quer sair fora. Nem lotérica, quem que vai em lotérica hoje em dia? Ninguém vai mais em lotérica. Paga tudo um Pix pelo celular. Então, hoje em dia, as coisas estão tudo mais rápidas. E o cérebro humano não acompanha isso. Ele não consegue acompanhar isso de forma que seja coerente, de forma que seja compatível o avanço dos estímulos tecnológicos e o avanço humano. Porque o humano continua o mesmo. O ser humano de anos atrás, do princípio, o ser humano, Adão e Eva, lá do princípio, nós somos os mesmos seres humanos que eles. O ser humano não mudou, não alterou nada no nosso cérebro, nada. O ser humano continua o mesmo. Mas a tecnologia avança cada vez mais, os estímulos avançam cada vez mais. A velocidade das informações, de como as informações correm, acontecem de uma forma cada vez mais rápida. Então o cérebro humano não consegue acompanhar tudo isso. Não consegue. E aí, igual eu dei o exemplo aqui, antigamente as pessoas eram pacientes, viviam menos estressadas, viviam com mais paz, viviam mais felizes. Por quê? Porque elas acompanhavam a própria vida, elas viviam a própria vida de forma progressiva, de forma gradativa. Eles iam vivendo a própria vida todos os dias, de forma paciente, vivendo como tinha que ser vivido. Um passo de cada vez, um momento de cada vez. É assim que eles viviam antigamente. Agora, hoje em dia, a pessoa fica. Porra, celular trava por 5 segundos, a pessoa já fica estressada, já quer jogar o celular na parede já. Já quer jogar o celular na parede. O celular travou, bugou por 5 segundos. Quer jogar o celular na parede. Não aguenta, impaciência. Meu celular aqui tá travando aqui, travou por, sei lá, por 10 segundos. O cara fica puto, quer trocar de celular. O cara fica estressado, quer jogar o celular na parede já. Estímulo rápido. O cérebro humano, hoje em dia, ele quer as coisas cada vez mais rápido. Só que o ser humano não foi feito para isso. Não foi feito para esse tipo de estímulo. É por isso que hoje em dia você vê aí
Cada vez mais pessoas se matando por aí. Às vezes é uma pequena briga de alguma coisa ali, de alguma discussão, já é motivo para matar o outro, já é motivo para, sei lá, fazer alguma maldade com o outro. Por quê? Porque as pessoas querem as coisas tudo resolver as coisas tudo mais rápido. Só que isso não é saudável para o cérebro humano. Não é. Não é o mundo real. O mundo real é você viver a própria vida todos os dias de forma gradativa. Você ir vivendo, você ir acompanhando a sua própria vida. Mas hoje em dia parece que todo mundo está no automático, vivendo acelerado, a milhão, sem nem parar para pensar no que está fazendo. E é por isso que os dias passam cada vez mais rápido, porque são milhares de informações a todo momento. Parece que a gente vive 50 vidas em um único dia. E que, de fato, se a gente for fazer uma comparação, um rei de antigamente, um rei lá da Idade Média, ele tinha muito menos informação do que um simples ser humano qualquer normal hoje em dia. Hoje em dia, um ser humano normal, ele tem informações na mão dele a todo momento que, sei lá, qualquer outra pessoa aí de milhares de anos atrás, ela desejaria receber. Só que a gente recebe esse tanto de informações a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Porque é só você arrastar o dedo para baixo, para cima, é só você arrastar o dedo para cima que você já tem uma nova informação, um novo conteúdo, uma nova regra, uma nova lei que impõe para você, uma nova mentira que te contam e que você acredita. Então, a rede social, ela pode te destruir, ela pode literalmente, ela pode te adoecer fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo, de todas as formas, porque ela pode drenar a sua energia. E além da sua energia, o seu tempo também, porque o tempo que você fica aí arrastando a tela aí, o tempo que você fica arrastando a tela aí, é o tempo que você poderia estar utilizando para ler um livro, para, sei lá, estudar alguma coisa diferente, sei lá, trabalhar, continuar um projeto que você está estruturando, sei lá, fazer uma caminhada na rua. Muito melhor do que você passar horas e horas aí scrollando a tela, perdendo seu tempo, gastando a sua vida. Tem, tem pessoas aí que passam 6, 8, 10 horas por dia no celular. Vocês conseguem entender isso? Não, e pior do que só passar essas horas no celular, elas passam essas horas no celular fazendo o que não precisa ser feito, o que não precisa, o que não é necessário fazer. Passam horas no TikTok, horas no Instagram, vendo a vida dos outros, vendo conteúdo rápido aí de 20, 30 segundos, que não vai agregar em nada na vida dela. Fica horas aí perdendo tempo com conversa fiada, que não tem relevância nenhuma na sua vida, não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então, as redes sociais pode te adoecer, ela pode acabar com o seu cérebro. E é por isso que, por exemplo, hoje em dia a gente vê tantos casais aí. Aqui eu vou entrar num tema um pouco mais profundo, mas é por isso que a gente vê hoje em dia tantos casais, tantas pessoas traindo os outros com insegurança, pessoas ansiosas, depressivas, estressadas, inseguras. É por isso que cada vez mais a gente vê tantas pessoas assim. E por quê? Porque, pô, vou dar um exemplo aqui. Para vocês entenderem, aqui nas redes sociais, os conteúdos que vocês veem são regras e leis que não se encaixam no mundo real, que não funcionam na realidade. Não faz sentido nenhum com o mundo real. Por quê?
Eu vejo aí várias pessoas aí, diversas pessoas aí, que posta conteúdo lá de regrinha, querendo impor regras e leis para as pessoas. Então, vou dar um exemplo besta aqui. O cara vai lá e postou lá, eu só me relaciono com uma mulher se ela for uma mulher que não quiser trabalhar. Se ela for uma mulher que não trabalhe, porque eu quero ser bancar a mulher, eu quero fazer tudo, entendeu? Tudo bem, não tem problema nenhum nisso. É uma escolha sua. Não tem problema nenhum nisso. Eu, inclusive, eu defendo que as mulheres não precisem ter a necessidade de trabalhar para pagar as contas. Eu defendo isso. Por quê? Porque, segundo a própria Bíblia, o homem é a pessoa, é o cara que deve trabalhar, que deve lutar para prover dentro da casa dele, para dar conforto para a família, para dar segurança para a família e para manter a família protegida e bem. Essa é a função do homem, enquanto que a função da mulher, segundo a Bíblia, é cuidar do lar, cuidar da família, cuidar emocionalmente da família, trazer amor e calma para o lar. Essa é a função da mulher. Enquanto que a função do homem é caçar, é ir atrás, é fazer, é trabalhar, é se esforçar, é sangrar. Então eu defendo isso. Só que nas redes sociais as pessoas criam regrinhas como se as mulheres tivessem o dever de não trabalhar. Como se todas as mulheres, pô, não, as mulheres não têm que trabalhar. Cara, isso não funciona. Por quê? Porque a maioria das mulheres, se você olhar aí o mundo afora, a maioria das mulheres estão trabalhando. Por quê? Porque diversas mulheres aí, às vezes precisam ajudar em casa, precisa ajudar a família, precisa ajudar a pagar uma conta. Aí o bonitão vai lá na rede social, vai lá e posta lá, ah, eu só me relaciono com mulher que não trabalhe, que não queira trabalhar, entendeu? Como se isso daí fosse uma regra. E aí as mulheres veem isso e se sentem, pô, então eu trabalho. Aquele homem, aquele cara não vai me querer, porque eu trabalho, eu me esforço aqui para ajudar minha família, só que esse cara não vai me querer, porque simplesmente porque eu trabalho. Olha, vocês conseguem enxergar o grau de idiotice que tá a humanidade, o grau de idiotice que conseguiu chegar ao ser humano, a ponto de criar uma regra, uma lei, como se essa lei fosse uma lei universal, de dizer, de pregar que as mulheres não têm que trabalhar, entendeu? Que os caras não vão se relacionar com mulheres que trabalham. E as mulheres, enxergando isso, vendo isso, elas se sentem inseguras porque, pô, então o cara não quer uma mulher que trabalhe, então ele não me quer, então não tenho chance com ele. E os caras ficam criando essa babaquice, essas idiotices, que não funciona, porque a maioria das mulheres estão trabalhando, precisam ajudar em casa, família, pagar conta. A única pessoa, o único tipo de mulher que muito provavelmente você pode encontrar aí que não queira trabalhar ou que não trabalhe são as herdeiras ou as mulheres que têm uma família aí que tem uma condição financeira boa, da qual faça com que ela não precise trabalhar para pagar conta, para ajudar em casa. Então ela pode simplesmente não querer trabalhar. Se ela for uma herdeira, se ela tiver uma condição financeira boa da família. Só que essas mulheres que são herdeiras e que têm uma boa condição financeira, elas não vão querer você dessa forma, assim, qualquer. Ah, então o cara, ele aqui eu vou me relacionar com ele porque ele quer uma mulher que não trabalhe. Não, essa você tem que entender, cara. Essa mulher, ela já tem condição financeira. Ela é uma herdeira, ela tem uma condição financeira boa por conta da família. Então, a preocupação dela não é com dinheiro. Foda-se, pra ela o dinheiro, dane-se se você tiver dinheiro ou não. Porque o normal pra ela já é ter dinheiro. O normal para ela já é ter dinheiro. Então, o mínimo que você tem que ter é dinheiro, certo? Só que ela não vai enxergar isso em você só, porque se for só por dinheiro, a família dela já tem, ela já tem. Então foda-se o seu dinheiro.
Ela não vai te escolher por isso, ela vai te escolher por outros motivos, por outras vantagens que você tiver sobre os outros homens. E não vai ser só o dinheiro, porque você pode ter muito dinheiro. Só que se a família dela tiver muito dinheiro também, se ela tiver muito dinheiro também, ela vai cagar pro seu dinheiro, porque ela já tem, então ela não precisa disso. Vocês estão entendendo? E aí vem um boca aberta, um, um bocó aí, e eu só me relaciono com mulheres que não querem trabalhar e que não trabalham. Porra, mano. Pelo amor de Deus, velho. Isso não faz sentido. Não tem nexo isso daí. Não tem sentido nenhum. Porque isso não funciona no mundo real, cara. Você tem que encaixar isso na sua cabeça. Isso não funciona no mundo real. Não é assim que o mundo funciona. A verdade não é essa. E tem mais. Tem muito mais de exemplos aqui que eu posso utilizar. As mulheres aí, eu só me relaciono com um cara que tem carro, um cara que tem moto. Bom, minha amiga, pelo amor de Deus. Aí, pô, o cara que não tem carro, ele já fica pensando, pô, eu preciso ter um carro para conquistar ela. O cara que não tem uma moto, o cara fica pensando, pô, tem que ter uma moto para conquistar ela. E aí fica essa babaquice toda. E os homens ficam cada vez mais fracos porque não conseguem chegar numa mulher, porque ficam receosos ali com medo de, pô, eu não tenho nenhum carro nem uma moto. Então ela não vai me querer. As mulheres ficam receosas porque, pô, o cara ali, ele quer uma mulher que não trabalhe, e eu trabalho, eu tenho meu trabalho. Então ele não vai me querer. Então vocês estão entendendo a idiotice que fica a rede social hoje em dia, a babaquice que é, a disputa idiota entre as pessoas? E tem muito mais, muito pior ainda. Então vamos lá. O cara tá lá na rede social, fica vendo um monte de bunda, de peito, de mulher lá dançando. Aí a mulher dele fica insegura, porque, pô, significa então que eu não sou o suficiente. Ele tá vendo ali mulher dançando ali, as mulheres bonitas, curtindo foto de mulher bacana, e eu não sou assim. Essa mulher é melhor que eu, ela é mais bonita que eu, tem um corpo melhor que eu, ela tem uma aparência física melhor que a minha. E aí a mulher fica insegura porque o cara tá lá louco na rede social, desesperado por mulher, vendo um monte de mulher dançando ali, pelada, entendeu? Quase mostrando tudo. E o cara fica lá achando que, pô, aquilo ali é a realidade do mundo. Achando que aquele tipo de mulher é o padrão. Achando que aquele tipo de mulher é o normal. E que a mulher dele que é a normal, é a estranha. Quando na verdade não. O mundo real não é o que você vê nas redes sociais, porra. Enxerga isso, caralho. Você tem que entender essa merda. O que você vê aí não é verdade. Não é real. O mundo real não é assim. Não funciona assim. Mas ninguém enxerga isso, porque vocês são cegos. Vocês são cegos. Vocês acham que tudo que você vê aqui na rede social é o padrão, é o normal, mas não é. Tudo isso é feito para te manter aqui dentro, consumindo conteúdo sempre. É só para isso, para mais nada. E aí as mulheres ficam lá, pô, eu só me relaciono com o homem se ele tiver um shape assim, se ele tiver um cabelo assim, o olho assim, se ele for de tal cor. Tudo bem que cada um tem uma escolha e não tem problema nenhum, cada um tem uma escolha, beleza. Só que você tratar isso como se isso fosse uma regra, que porra é essa? Você tratar como se isso aí fosse uma lei universal, não existe isso. Aí as mulheres, nossa, isso daqui, o homem tem que ter esse shape, tem que ser assim, 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 senão pra mim não compensa. E aí fica todo mundo achando que isso daí é uma regra. E aí os homens ficam pensando, pô, ela só vai me querer se eu tiver um shape assim. Se eu for assim, se eu tiver um cabelo legal, se eu tiver um olho assim, se eu tiver esse tipo de roupa, se eu tiver esse estilo, senão eu não vou conseguir conquistar ela. Senão eu não vou conseguir ter ela.
E aí os homens deixam de chegar às mulheres porque as mulheres ficam criando regrinhas idiotas que não funcionam no mundo real. E as mulheres deixam de querer os homens porque eles ficam criando regrinhas idiotas que não funcionam na realidade do mundo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer nesse vídeo? Vocês estão conseguindo entender o grau de doença cerebral que as pessoas estão? Elas estão achando que o mundo real é o que elas impõem como regra. E não é assim, meu amigo. Não é assim, minha amiga. Esquece essa merda. O mundinho que você tem na sua cabeça não existe. Você tem que encarar isso, tem que enfrentar o mundo real, a verdade do mundo, como o mundo funciona de fato, porra. Voltando lá antigamente. Antigamente, os homens não ficavam olhando se as mulheres se elas trabalhavam, se elas não trabalhavam, se elas tinham shape estético, se elas tinham uma perna grande, se elas tinham peito, se elas tinham bunda. Os homens não ficavam analisando isso antigamente. Os homens, antigamente, queriam uma mulher pelo fato de elas serem mulheres. O homem queria uma mulher antigamente pelo fato de ela ser mulher. E uma mulher antigamente queria o homem pelo fato de ele ser homem. E não por conta dessas regrinhas idiotas que vocês hoje em dia ficam criando aí na rede social, caralho. Antigamente os homens, pô, é uma mulher? É, então é isso aí que eu preciso saber. É um homem? É, então é isso aí que eu preciso saber. Ponto. Era assim que eles se escolhiam antigamente. Não tinha essa merda de, ai, tem que ter o shape assim, ai, tem que ter o cabelo assim, o olho assim, tem que ter esse estilo de vida. Tem que ter um carro, tem que ter uma moto, tem que ter isso, tem que ter aquilo, senão, pô, para com essa merda, mano. Nossa, isso me deixa louco. Isso me deixa maluco, isso me deixa louco de ódio. Vocês até me perdoem os palavrões que eu tô falando aqui, mas é que literalmente eu não consigo entender como as pessoas estão cada vez mais doentes mentalmente hoje em dia. Eu não consigo entender isso, porque elas não param sequer 5 minutos da vida dela para analisar o que está acontecendo no mundo, a realidade do mundo, o presente. Elas não param para fazer essa análise. Não param. Não param para fazer essa análise. Então, para vocês entenderem o quanto que a rede social está destruindo o seu cérebro, está destruindo a sua mente, está te destruindo mentalmente. Você passar horas e horas e horas aqui nessa merda dessas redes sociais e fica achando que tá de boa, mas na verdade está recebendo estímulos a todo instante. Você está lendo regrinhas que estão impondo na sua cabeça, regrinhas essas que não funcionam na realidade do mundo, e está acreditando nelas como se isso fosse a verdade, mas não é. Não é a verdade. Não é a verdade. Você tem que entender isso. Você tem que enxergar isso com o seu olho. Porque a realidade do mundo não é essa que você vê. A realidade do mundo não são essas regrinhas que impõem na sua cabeça e que você vê na rede social, caralho. Então, hoje em dia, as pessoas são cada vez mais ansiosas, mais depressivas, mais inseguras, cada vez mais infelizes com a vida, simplesmente porque elas passam horas e horas nas redes sociais recebendo diversos estímulos a todo instante, vendo um monte de vida de várias pessoas aí se comparando, as mulheres se comparando com outras mulheres, os homens se comparando com outros homens, e todo mundo ficando inseguro. Pra vocês terem ideia, hoje, os homens, vários homens aí não têm coragem, não têm mais a capacidade de chegar em uma mulher e abordar ela, de conversar com ela de uma forma normal, abordar ela na rua, sei lá. Hoje os homens não conseguem mais fazer isso.
Não conseguem. E antigamente, os homens tinham que fazer isso, porque era a única forma de eles conseguirem se conectar com a mulher. Mas hoje, não. Hoje tem que mandar mensagem para ela aqui no direct, no WhatsApp. Tem que conversar com ela aqui, entendeu? Aí as mulheres ficam aí criando essas merdas, essas regrinhas. Ai, tem que conversar, tem que dar atenção para mim todos os dias aqui no WhatsApp, no direct. Tem que conversar comigo todos os dias aqui no WhatsApp. Você acha mesmo que as mulheres antigamente, elas conversavam com os homens como, caralho? Como que as mulheres antigamente conversavam com os homens? Como que os homens antigamente conversavam com as mulheres? Era no máximo uma ligação rápida ainda, uma ligação de 10, 15 minutos. Ligação rápida. Era assim que os homens conversavam com as mulheres. Era assim que eles se conectavam. Não era passando horas e horas ali na porra do WhatsApp, no direct, mandando mensagem um pro outro. Não era assim, caralho. Aí hoje em dia virou regra. Não, tem que conversar comigo, tem que me dar atenção aqui no WhatsApp por horas. Você acha mesmo que isso daí é a realidade do mundo? Você acha mesmo que isso daí funciona na realidade? Você acha mesmo que era assim que funcionava antigamente? Não era. Não era. Antigamente, para um casal, por exemplo, se ver, era fim de semana ali no máximo. Porque, pô, o dia de semana tava o homem ali na correria, trabalhando, fazendo alguma outra coisa. Às vezes o cara conseguia passar na casa da mulher lá para ver ela rapidão, já ia meter o pé, embora. Chegava fim de semana, se via ali um pouquinho, depois metia o pé e ia embora. Ah, queria conversar? Ligação, pegava o telefone, conversava ali no telefone por 15, 20 minutos ali, depois já era. Não tinha essa babaquice de regra que todo mundo fica impondo na porra das redes sociais, como se fosse regra e lei universal. Mas não é. Não é. Eu fico puto, velho, falando sobre essas coisas, porque são realidades, são fatos, são verdades que as pessoas não querem aceitar, que elas não gostam de aceitar. E se você conseguiu chegar até esse momento nesse vídeo, parabéns, tá? Parabéns, porque você realmente tem coragem de ouvir a verdade. Enquanto que a maioria vai começar esse vídeo, a maioria vai começar esse vídeo, vai ver um pouco do vídeo, vai assistir um pouco do vídeo, vai ver se é um tema que ela não quer ouvir, ela já vai sair fora, porque, putz, esse aqui eu vou ouvir coisa aqui que eu não quero, então eu vou sair fora. Então, se você chegou até aqui, parabéns pela sua decisão e iniciativa, tá? Porque isso aqui é a realidade, o que eu tô falando aqui é a verdade. Então, tá todo mundo com problema mental, cada vez mais ansioso, depressivo, cada vez mais inseguro, se sentindo insuficiente, se sentindo aí mal por besteira, a troco de nada. Porque, porra, o cara viu lá, principalmente agora que tem aquele negócio lá, essa atualização aí do Instagram, que agora você consegue enxergar, você consegue ver as curtidas das pessoas ali, dos seus amigos nos vídeos. Aí o cara viu que uma menina curtiu um conteúdo que ele não gostou, o cara já fica puto. Nossa, cara, a menina curtiu isso aqui, não gostei, não quero ela, né? Nossa, essa menina deve ser assim, deve ser assim. Aí a menina vê lá um vídeo que o cara curtiu lá no Instagram, que ela não gostou. Aí ela, nossa, esse cara aqui deve ser horrível, deve ser um trouxa, deve ser um babaca. Olha o que ele curtiu aqui. Então vocês estão entendendo a noia que vocês estão hoje em dia? O quão grave o problema mental de vocês estão. Vocês estão entendendo isso? O caos que está se tornando a sociedade, o caos que está se tornando as pessoas, a troco de nada, a troco de nada, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, entendam que a rede social, ela tá te deixando doente, e se você não perceber isso o quanto antes, você muito provavelmente vai se desenvolver, nos próximos anos, você vai desenvolver ansiedade, depressão, estresse e diversos outros problemas mentais aí, talvez muito piores. Crise de pânico, por exemplo. Então, o quanto antes você entender que as redes sociais foram feitas para te manter dentro da plataforma,
As redes sociais, se você entender, a partir do momento que você entender que as redes sociais foram feitas para te manter cada vez mais presas aqui dentro, quando você entender isso, você vai perceber que você está perdendo seu tempo, sua energia, drenando a sua energia vital que você poderia estar utilizando para qualquer outra coisa, menos ficar scrollando na tela e vendo a vida das outras pessoas. Sei lá, se você trocasse ficar vendo vídeo idiota aí por fazer uma caminhada na rua, ler um livro, sei lá, fazer carinho no seu cachorro, mano. Fazer carinho no seu cachorro, no seu gato, no seu papagaio, sei lá. É muito mais benéfico, vai ser muito mais benéfico do que você ficar aqui dentro preso nessa merda dessas redes sociais por horas, gastando a sua vida a troco de nada. Porra, pega um livro, mano. Pega livro, entendeu? Pô, não tô fazendo nada. Acabei de trabalhar, por exemplo, tô fazendo porra nenhuma. Aqui, ó. Ó, pega livro pra ler, caralho. É difícil? Ai, não, eu não consigo porque. Nossa, eu não consigo porque eu me distraio muito rápido. Porque eu vejo aqui uma mulher dançando aqui, eu me distraio, eu já não consigo me concentrar na leitura, não consigo me concentrar no que eu tô fazendo. Na realidade, você apenas não consegue enxergar sua própria vida. Você não consegue ter clareza sobre a sua própria vida. E essa que é a verdade, tá? Então, tô fazendo nada. Acabei de trabalhar, por exemplo, tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Vai fazer carinho do seu cachorro, seu gato. Vai fazer uma caminhada na rua de 15, 20 minutos. Você tem coragem, você tem a capacidade, a coragem de perder o seu tempo e a sua energia passando horas na merda das redes sociais, mas você não tem a capacidade de fazer uma caminhada de 15 minutos, porra. Que é isso? Que doença mental é essa que você tem? Que problema mental é esse que você tem? Você não consegue, você não consegue ficar 20 minutos lendo um livro. Você não consegue ficar 20 minutos lendo um livro, mas você consegue passar horas nas redes sociais, vendo a vida dos outros, se comparando, drenando a sua energia vital a troco de nada. Qual que é o sentido disso? Qual que é a lógica disso? Você consegue ficar 4 horas por dia no TikTok, mas você não tem a capacidade de sentar na frente do computador e começar a desenvolver um projeto que está no papel há anos, há meses. Você não consegue. Você não consegue. Você consegue ficar horas aí falando, conversando conversa fiada com os outros, mas você não consegue ficar 20 minutos vendo um conteúdo significativo para sua vida no YouTube, por exemplo. Você não consegue ficar 20 minutos vendo um vídeo bom ali que vai te ensinar alguma coisa nova no YouTube. Você não consegue. Vocês estão entendendo o problema, a loucura que estão as pessoas hoje em dia? E antigamente, as pessoas conseguiam passar horas lendo um livro de diversas páginas, com muitas páginas. Antigamente as pessoas conseguiam, era a coisa mais normal que tinha. Antigamente as pessoas lerem livros, mesmo que o livro fosse imenso. As pessoas passavam horas lendo, dias, como se aquilo fosse normal, tranquilo, porque era. Aí hoje em dia, não, eu não consigo pegar um livro para ler porque eu não consigo me concentrar, eu não consigo ter consistência aqui na leitura dos livros. Porra, mano, você consegue passar horas do seu dia na merda das redes sociais, mas você não consegue ficar 15 minutos lendo um livro, você não consegue ler uma página de um livro? Que loucura é essa? Não faz sentido. Então, o que eu quero passar nesse vídeo é: enquanto você não entender que as redes sociais foram feitas para te prender, para te deixar presa nelas, acessando, vendo vários vídeos a todo momento, a todo instante, enquanto você não entender que as redes sociais foram feitas justamente para te manter preso nelas,
você vai viver a sua vida inteira preso, com ansiedade, depressivo, inseguro, se achando insuficiente, estressado, sem rumo na vida, sem clareza nenhuma sobre a sua vida. Você vai viver uma vida mais infeliz. Então, entenda que se você não entender, se você não compreender que as redes sociais foram feitas para te prender, você vai viver preso a sua vida inteira. Você vai viver uma vida infeliz a vida inteira, por todos os anos, até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida. E para você sair dessa loucura, para você sair dessa loucura, você tem que entender isso. E, além de só entender essa loucura toda, você precisa ter clareza de que o seu tempo fora daqui, fazendo qualquer outra coisa, é muito mais importante, é muito melhor do que você ficar preso aqui. É muito melhor você fazer uma caminhada na rua, um exercício físico, fazer carinho no seu cachorro, sei lá, andar aí à toa, ler um livro, assistir um conteúdo significativo, um conteúdo de qualidade. É muito melhor do que você ficar preso aqui, scrollando na tela, vendo um monte de vida de um monte de pessoa, fazendo merda nenhuma. É muito melhor. E você vai viver uma vida mais feliz, uma vida com mais paz, uma vida com menos ansiedade, uma vida com menos estresse, com menos necessidade de se provar, uma vida suficiente, uma vida onde você entenda o seu valor e se ache suficiente e se sinta suficiente. Você vai viver muito melhor. Você vai ter mais qualidade de vida do que se você ficar preso aqui, vendo conteúdo rápido, vendo coisa à toa aí por aí, recebendo um monte de estímulo porcaria que só drena a sua energia psicológica. Então, é isso. Se você entendeu esse vídeo, se você compreendeu o que eu quero passar nesse vídeo, curte esse vídeo, comenta, se inscreve aí, porque eu tenho certeza que o que eu tô falando aqui nesse vídeo é difícil de aceitar, é difícil de compreender realmente, mas o que eu tô falando nesse vídeo, o que eu disse nesse vídeo é a verdade. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, tenha compreendido o que eu quis passar e eu quero que você saia desse vídeo já entendendo que quanto mais tempo você passa nas redes sociais, mais você fica doente. E você precisa sair disso ainda hoje. Fechou? Então, tamo junto aí. Até o próximo vídeo.